E a Maria Amaral também foi. Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu sou Janaína Rodrigues, consultora de relacionamento da Uniriter, do programa Orienta. Hoje, então, nós vamos ter uma live muito especial que nós vamos falar sobre a profissão nutrição. Antes, eu gostaria de convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais, o nosso Instagram. Se você é do Rio de Janeiro e região, é @Programa Orienta IBMR. E se você é aqui do Sul, Porto Alegre região, é @Programa Orienta Uniriter e @Programa Orienta Fadergues. Pessoal, muito interessante. Nós vamos ter um sorteio, tá? Já está nas nossas páginas. As 3 instituições vão fazer um sorteio. Então, sigam nossa página, compartilhe esse momento, façam um print da tela, tirem uma selfie, coloque a hashtag e nos marquem que a gente vai compartilhar depois todas essas publicações de vocês e participem então do nosso sorteio. Os brindes estão bem interessantes, com certeza vocês vão gostar bastante. Então, vamos falar um pouquinho de nutrição. E nesse momento a gente vai descobrir que nutricionista é muito mais do que indicar o que uma pessoa deve se alimentar. Então, para isso, eu vou apresentar as nossas professoras, tá? A professora do curso de nutrição do IBMR, Patrícia Souza dos Santos, e a coordenadora de nutrição da Uniriter, Juliana Valandro, e professora da Fadergues, Rochelle Bonetti. Sejam muito bem-vindas, professoras. E também teremos a presença da professora Mariana Amaral. Professoras, boa tarde, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar compartilhando esse momento com vocês. Boa tarde, Jana. Boa tarde, Pati. Boa tarde, Rochelle. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos aí que estão participando com a gente. Sejam muito bem-vindos. Vai ser um prazer aí falar da nossa profissão com as minhas queridas colegas aí. Eu e a Rochelle e a Marina representando aqui o Sul e a Pati representando aí o Rio de Janeiro, né, Pati? Isso aí, olá pessoal, boa tarde. Como a Ju falou, é um prazer estar aqui. Jana, muito obrigada pelo convite, né? É sempre bom falar do que a gente ama, do que a gente gosta. Então, falar sobre nutrição é um grande prazer, ainda mais com essa equipe aqui, que é muito querida. Então, vamos lá, pessoal, conversar sobre a ciência da nutrição, que é apaixonante. Ô, Paty, eu achei que ia estar bronzeada. Cadê o bronze da carioca? Gente, aqui no sul tá muito frio hoje. Muito frio, muito frio. A gente tava de casaco de lã, manta, porque hoje foi a madrugada mais fria desse ano. E eu achei agora que deu uma esquentadinha com o solzinho, mas tá. Cada vez que os dias estão ficando cada vez mais frios. E esquentou um pouquinho. E achei que a Paty ia estar de regata, bronzeada, mas pelo jeito não, né, Paty? Não, é tipo, para o padrão do carioca, tá friozinho, 22 graus, 20, agora aumentou, agora tá bom. Então, sabe que esses dias eu conversando com o meu colega do Rio, ele também falou, aqui tá 20 e poucos graus, tá bem frio, e a gente... sim, deve estar muito frio, 20 e poucos graus. Para nós, 20 e poucos graus tá calor. Hoje a gente acordou com 8 graus, pessoal, só para vocês terem uma ideia do frio aqui. Eu e a Rochelle. Temperatura de refrigeração. Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre nutrição, vamos saber o que essa galera quer saber também, né, Jana? Exatamente. Nós estamos com a professora Rochelle, ela está conosco, prof? Sim, oi, pessoal. Tudo bem, bom, Jana? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Patrícia, oi, Marina. Olá. Oi, turma bonita aí, 70 pessoas já, coisa boa, que legal. Eu acho que a Jana fez a primeira pergunta, né? Ou a primeira provocação, que nutrição é muito mais do que prescrever, né? E eu acho que a gente está resgatando uma coisa bem legal da nutrição, né? Com essa nova onda da nutrição comportamental, que é olhar para o indivíduo como um todo e não olhar só para o nutriente, mas respeitar a cultura, a individualidade. Então, a gente tirar aquela imagem do nutricionista que é um policial, que está focado só em quanto de vitamina C, quanto de proteína,
né, o indivíduo deve comer ou ele comeu, e pensar na contribuição da ciência da nutrição para as pessoas se valorizarem, estarem felizes, né? Então, acho que essa nova onda trazida pela nutrição comportamental, que não é uma coisa hoje, né? Acho que eu sou dinossáurica, né? Então, eu já me formei, tem quase 30 anos de formada. Então, na minha época da faculdade, a gente olhava para isso, né? Para o indivíduo. Eu estou chegando em 20 anos de formatura, Paty. Estou chegando em 20 anos. Eu sou a mais dinossáurica aqui. Então, eu acho que eles estão trazendo essa rediscussão, que na verdade foi, né, um dos pilares da nutrição, e muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? É bem isso, né, pessoal? Acho que é bem importante a gente conversar assim com vocês, que ser nutricionista é muito mais do que ficar contando calorias, né? Ou ficar dizendo o que pode, o que não pode comer. Isso já é algo bastante ultrapassado, né? Vocês precisam, assim, quem tem interesse em fazer nutrição, precisa entender que nutrição é uma ciência, em primeiro lugar, né? Então, a gente precisa, assim, ter muito cuidado com as informações que a gente passa, muita responsabilidade, né, Gurias? Porque eu adoro, Gil, aproveitando esse teu contexto aí, né? Eu adoro uma frase que eu tive o prazer de conhecer, uma nutricionista aqui do INCA, e que ela sempre coloca nos slides dela: nutrição não é opinião, nutrição é ciência. Então, né, não é qualquer um que fala sobre nutrição a gente segue, porque hoje qualquer um pode falar qualquer coisa. Inclusive, o assunto alimentação, ele sempre vai chamar atenção, todo mundo precisa comer, né? Então, sempre tem muitas lendas urbanas, mistérios, e é sempre um assunto que interessa a todo mundo. Então, qualquer um pode falar qualquer coisa. Mas quem é essa pessoa? Né? Qual é a história dela? Qual é o currículo dela? Tudo que a gente fala tem que ser pautado em resultados científicos e não em opinião. E isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? Porque hoje, como a gente tem muito acesso à informação, isso tem um lado super bom, né, pessoal? Que a gente consegue ter acesso a informações de boa qualidade. Então, por exemplo, a gente consegue, aqui do Brasil, consegue saber o que está rolando na nutrição lá na Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Enfim, isso acho que é muito bacana, né? Desse acesso rápido à informação. Porém, isso tem um lado um pouco perigoso, né? Que é o que a gente está tentando trazer aqui para vocês, que é o lado de que, bom, muitas pessoas podem pegar sua rede social e trazer informações sobre nutrição, que são informações que elas acham, né? Que é baseado na opinião delas, na vivência delas. E como a nutrição é uma ciência dentro da área da saúde, em que a gente trabalha com a saúde das pessoas, com a saúde pública, com a qualidade de vida, a gente precisa entender que tudo que a gente falar precisa ter um respaldo técnico, precisa ter um respaldo científico, né? Então, a nutrição não é algo que é baseado no achismo, né? Então, e hoje a gente tem muita fake news dentro da nutrição, né? Acho que agora um exemplo é a questão da pandemia, né? Que no início aí da pandemia do Covid, bom, que saiu de gente falando, de shot, de não sei o quê, de tal alimento que faz com que a pessoa não tenha Covid. E aos pouquinhos a gente foi trabalhando, né, com a informação para tentar desconstruir um pouco essa enxurrada de bobagem que, por vezes, blogueiros acabam trazendo, pessoas que não têm nenhum conhecimento ou nem mesmo formação na área, acabam dando a sua opinião. E muitas vezes essas pessoas, elas têm uma influência, né, em relação às outras e são multiplicadoras de opinião. Então, bastante cuidado, né? Eu sei que a gente acaba seguindo um monte de gente em Instagram, Facebook e outras redes sociais. Cuidem com o que vocês vão seguir, mas mais do que isso, cuidem com o que vocês vão repetir, né? Porque às vezes a gente fica repetindo um monte de bobagem que não tem fundamento técnico nenhum.
Então, acho que isso é a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Que a nutrição é uma ciência, que é uma ciência baseada em evidências, né? Que a gente estuda muito, né? Que a gente não fica só contando calorias, que a gente está sempre se atualizando, lendo artigos, fazendo congressos, né? Porque muitas coisas elas foram mudando com o passar do tempo, né? E que não existe um único alimento que ele seja totalmente vilão ou totalmente mocinho, que o importante é o conjunto da obra, né? É o todo da alimentação dessa pessoa, é a qualidade de vida que ela tem, né? Então, a nutrição ela é muito mais abrangente do que se a gente só ficar dizendo, isso pode comer, isso não pode, isso é saudável, isso não é. Eu vi que nós temos várias perguntas aqui. Eu vi também. Né, Janaína? Prof, faremos. Isso, profs. Nem todas as perguntas eu vou conseguir fazer para vocês as aqui do chat, tá? Algumas sim, e as outras vocês fiquem à vontade para ir respondendo a galera no chat, tá? Vou aproveitar então e vou ler a pergunta da Rebeca. O nutricionista muitas vezes trabalha com o psicólogo junto. Por exemplo, pessoas que ficam com muito estresse, às vezes acabam se alimentando mal por conta disso. Então, na profissão, vocês costumam ter esse envolvimento com o psicólogo? É ideal? Vocês indicam que faça esse acompanhamento simultaneamente? Como é que funciona? Sim, a equipe multiprofissional sempre acaba entregando o melhor resultado para aquele cliente, né? A gente consegue olhar a pessoa como um todo, sob o olhar de cada profissão. Então, quando isso é possível, é maravilhoso, né? Acho que vai muito de qual especialidade, né? Que é uma das perguntas aí do pessoal que em seguida a gente responde. Mas acho que vai muito de qual especialidade que esse nutricionista ele vai trabalhar, né? Então, vou trazer um pouco para as minhas vivências. A Rô também tem algumas vivências parecidas com a minha. Por exemplo, na nutrição hospitalar, né? Eu trabalhei durante muito tempo na nutrição hospitalar pediátrica, a professora Rochelle na nutrição hospitalar do adulto. A gente tem, sim, disponível toda uma equipe multi-interdisciplinar para trabalhar. Então, a gente trabalha bastante com os psicólogos, com os fisioterapeutas, assistentes sociais, com os médicos, né, fonoaudiólogo, enfim, toda uma equipe, né. Por vezes, a gente, dependendo de onde for trabalhar, não vai ter acesso a todos esses profissionais. Mas a gente pode fazer um encaminhamento, né? Por exemplo, eu estou trabalhando num consultório sozinha, né? Mas eu identifico que essa pessoa precisa de um apoio psicológico, enfim, ou de algum outro encaminhamento, a gente pode, sim, recomendar que essa pessoa ela busque a ajuda de um outro profissional, né, da área da saúde, porque as nossas especialidades todas, elas se complementam, né, pessoal? Então, acho que vai muito de uma avaliação individual do que aquele paciente, aquele cliente, aquela pessoa está precisando, mas via de regra, sim, quanto mais completa for a equipe, melhor, né? Sempre a pessoa ela vai se beneficiar. A gente tem muitos casos em que as pessoas, por que elas escolhem, né, trocar o almoço e o jantar, que a nossa alimentação, na cultura do brasileiro alimentar, tradicionalmente é tão legal, o nosso arroz com feijão, sempre uma carne, sempre, né, um vegetal, que pode ser salada, que pode ser refogado. A gente tem uma variedade enorme de alimentos, né? Por que a pessoa resolve trocar um prato desse variado que você, eu não gosto de frango, mas eu gosto de carne, mas eu gosto de peixe, enfim, a gente tem tantas opções, por um pacote de biscoito todos os dias? O psicólogo vai ajudar a entender por que a pessoa, né, resolve cair num pacote de biscoito, né? Ou resolve comer 2 caixas de bombom por dia, né? Então, essa pessoa precisa entender qual é a relação dela com o alimento, por que ela está usando o alimento, de repente, para suprir um momento de ansiedade ou de tristeza. Então, é o psicólogo que vai fazer isso. E quando a gente tem essa ação, né, essa atuação dos 2 profissionais, com certeza o cliente vai ganhar, vai ter um resultado mais rápido, né? Então, ele tem um atendimento mais completo. Isso é muito legal.
E a questão, né, Paty e Rô, depende muito, assim, também, voltando um pouquinho no que eu estava falando, de onde, com como a gente vai trabalhar. Eu, por exemplo, trabalho com nutrição materna e infantil. Então, obviamente que eu vou buscar parcerias de quem? Dos meus pares dentro da minha área de obstetras, pediatras, né, fonoaudiólogo, trabalha muito, a psicóloga trabalha muito com a questão da infância, do crescimento, do desenvolvimento saudável. Um outro profissional que vai trabalhar com nutrição esportiva, ele também vai se aliar com os pares dele, com os O educador físico, né? Com os proprietários de academia. Fisioterapeuta. Então, né? Isso, então sim, a gente nunca trabalha sozinho, né? Acho que essa é uma informação também importante. A gente sempre vai trabalhar acompanhado de outros profissionais. Quem são esses outros profissionais vai depender da área mesmo que a gente escolher atuar, como eu estava dando os exemplos para vocês. Mas é muito bacana a gente fazer essa troca com os outros profissionais. O paciente, o cliente ganha, a gente também ganha, porque a gente aprende bastante, porque são conhecimentos que não competem entre si, mas que se complementam, né, pessoal? E isso faz com que a gente também acabe crescendo profissionalmente, crescendo tecnicamente, quando a gente tem o olhar do outro profissional. Então, isso é bem bacana mesmo. Legal, Ju. E complementando algumas coisas assim também com relação a isso, né? Que o pessoal perguntou ali, existem várias áreas dentro da nutrição de atuação, né? A gente está falando bastante da área clínica, que está atuando junto com esse profissional psicólogo ou com o educador físico, que daí seria mais nutrição esportiva, mas existe dentro da nutrição, a nutrição da saúde coletiva. Hoje a gente fala muito na nutrição da cadeia de produção também, né? Que tem a indústria, o comércio de alimentos, né? A nutrição no ensino, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? A pesquisa, a extensão, a alimentação coletiva, enfim, são várias áreas que a gente pode atuar com diversas especializações, tá? Cada vez mais cresce, né, o ramo da especialização. E eu gostei muito de uma pergunta que veio aqui, sobre assim, então eu já posso atender em consultório mesmo não tendo especialização? Sim, pode, né? A especialização é um plus, é algo super bacana, mas ela não é obrigatória, né? Então, assim, tu tá apto, sim, a atender um consultório, a ser contratado por uma empresa, por uma indústria, ou por um hospital, mesmo que tu não tenha a especialização, né? Claro, a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais vai abrindo as nossas portas, né? Mas a graduação te traz essa aptidão, sim. O profissional nutricionista, ele é generalista, né? Diferente de um biomédico, que tem 35 especializações. Então, ele pode sair em análises clínicas e estética. O nutricionista não tem isso. Mas o que acontece, pessoal, com o mercado? Né? Então, quem contrata, muitas vezes, já coloca lá nos critérios para quem ele vai contratar, olha, eu quero um nutricionista com especialização em fitoterapia, eu quero um nutricionista com especialização em nutrição clínica. Então, se você fez sua graduação e não se especializou, né, para esse cargo, você não vai poder concorrer. Então, né, fazer algo após a graduação, então o que a gente chama de pós-graduação, vai contribuir para o seu currículo, pode, né, aumenta a chance de você conseguir um emprego, de você ter um plus no seu salário. Então, são esses aspectos associados a você seguir estudando, como a Juliana falou, né? A gente precisa estar sempre estudando. Então, eu acabei a graduação e aí nunca mais vou abrir um livro? Não. Né? Se eu quero ser um profissional reconhecido de ponta, se eu quero ter mais chances, então é importante que eu continue estudando. Acho que para a galera, né, Gurias, que quer saber um pouquinho mais sobre as especialidades da nossa profissão, recentemente foi publicada uma nova resolução, pessoal, resolução 689, que fala sobre 34 especialidades dentro da profissão do nutricionista. Então, quem quiser seguir lá o Insta do CFN, que é o Conselho Federal de Nutrição, lá no Insta do CFN, que é o nosso conselho, eles sempre colocam
umas informações bem bacanas sobre as diversas áreas de atuação e as especialidades da nossa profissão. Mas, com certeza, acho que o que a Rô trouxe é bem importante, vai muito além da nutrição clínica, né, pessoal, do consultório ou do hospital. Hoje, o nutricionista, ele pode ser desde pesquisador lá de uma bancada. Então, vocês podem ter certeza que hoje tem muitos nutricionistas aí nas bancadas, né, como cientistas mesmo, né, pesquisando. Ele pode ser um professor, ele pode trabalhar num restaurante, ele pode trabalhar num refeitório, ele pode trabalhar numa cafeteria, ele pode abrir o seu próprio negócio, né, ser um empreendedor. Eu acho que isso é muito bacana. Todo mundo hoje, o nosso currículo, inclusive, ele tem uma disciplina que fala sobre empreendedorismo. Ele pode trabalhar dentro de uma indústria de alimentos, ele pode trabalhar com controle de qualidade, enfim, né? São muitas... Hospitais também, né, prof? Oi? Nos hospitais também, né, com as hospitais, sim, nas escolas, né, pessoal? Hoje na as vigilância sanitária, né? Vigilância sanitária. Então, é muito mais do que a gente imagina, né, pelo que vocês estão falando. Muito mais do que porque a gente está acostumado a ir no nutricionista, né, e esse atendimento. Então, vai muito além, né, profs? E aqui tem umas perguntas que são bastante referentes ao mercado de trabalho. Como é que está o mercado de trabalho? Eles perguntam também se vocês consideram complicado para um recém-formado. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que essa questão da pandemia ela foi favorável para a área da nutrição ou não foi muito impactante? Ai, Jana, eu acho que sim, né, pessoal? Acho que a pandemia, ela favoreceu todas as profissões da área da saúde. Nós sempre fomos valorizados e sempre fomos importantes, mas eu acho que a pandemia, ela trouxe um reforço da identidade dos profissionais de saúde como um todo, e o nutricionista, sim, é um desses profissionais de saúde, porque, sim, os nutricionistas, né, nossos colegas, nossos estagiários estão na linha de frente hoje do Covid, da pandemia, e a gente tem muito, muito, muito orgulho, né, de dizer isso. Então, acho que sim, acho que a pandemia, ela favoreceu a nossa profissão, não só pela valorização, mas também porque a rotina das pessoas mudou muito, né? Vamos trazer um pouco para o home office, né? A maioria das pessoas que antes saía para trabalhar, tinha uma rotina toda fora de casa, teve que trazer a rotina do seu trabalho para dentro da sua residência. Eu sou um exemplo disso, né? Eu, a Rô, a gente está trabalhando aí há 14 meses no home office. Então, os hábitos de alimentação também mudaram muito, né, nesse período. E, infelizmente, muitas vezes para pior. Porque o que a gente viu, né, de uma forma, não dá para generalizar, mas assim, pensando na maioria das pessoas, a maioria das pessoas engordou nessa pandemia porque acabou comendo mais, porque acabou bebendo mais, né? E tudo isso fez com que agora... E exercitou menos também, né, gente? Exercitou menos, porque não Foi um saía, conjunto de... contrair o Covid. Então, a gente tem visto, assim, uma grande procura das pessoas agora, realmente, para o nutricionista, para a reeducação dos seus hábitos, para a perda de peso, né, para conseguir ter um pouco mais de saúde, porque a pandemia deu uma bagunçada aí na alimentação das pessoas de uma forma geral. E nós também, né, meninas, também temos as mesmas dificuldades de todo mundo, né? Então, a gente, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, que eu também tive dificuldades com ela, né? Porque o tempo inteiro em casa, daí começa a querer comer mais doce, mais bobagem. Enfim, acho que a gente vive as mesmas dificuldades de todo mundo, né? Enquanto nutricionista. Profs, e a gente tem a seguinte pergunta, né? É uma dúvida que passa sempre pela cabeça de quem está pensando em fazer nutrição, né? E muitas vezes até por curiosidade, na questão da remuneração. Como é que funciona essa questão da remuneração média? Quanto que ganha um salário inicial, assim, de um recém-formado? O que vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Depende do estado, tá? Tem uma variação bem grande. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, o salário médio em torno de R$3.000, R$3.100. Tem local que é mais alto, vários são mais baixos, 2.800, 2.700.
No sul, acho que tá 2.800, alguma coisa assim. Varia entre 2.500 e 3.000 como base. Depende também da área de atuação, Da né? Porque área, os sindicatos, como a Paty falou, são regionalizados, né, pessoal? Então, aqui, por exemplo, no Sul é o Sinurgs, é o Sindicato das Nutricionistas do Rio Grande do Sul, é outro site, enfim, ou outro Insta que vocês podem entrar. Ali vai ter informações bacanas sobre a nossa profissão, e ali tem uma tabela de honorários, tem uma base ali de salários, que varia um pouquinho de acordo com a área de atuação do nutricionista, mas fica aí mais ou menos dentro disso que as gurias falaram, né? Na média, eu acho que a gente poderia dizer de R$3.000. Tem nutricionista que pode ganhar muito mais do que isso, né? Vai depender, obviamente, aí da tua trajetória, do quanto tu estudou, tu te qualificou, tu te preparou para isso, né? E pegando esse gancho, prof, que área assim você acha que é mais remunerado e qual é a área que vocês acreditam que é mais viável assim para o futuro, que vocês veem que pode ser ainda bastante explorada, que vocês acreditam que seja a área do futuro na nutrição? Olha, dizer uma única área, eu acho que é um pouco um pouco perigoso, assim, né? Mas eu vejo, na minha opinião, a área da nutrição esportiva como uma área que vai ganhar bastante força. Já cresceu muito, né? A nutrição esportiva, mas acho que cada vez mais a gente vai ver os nutricionistas não só nas academias, porque hoje eles já estão presentes na academia, mas de uma forma muito forte nos clubes, né, de esportes de uma forma geral, não só do futebol, mas das diversas modalidades esportivas. A nutrição comportamental, né, pessoal, como a Paty iniciou a nossa conversa falando, ela também, ela ganhou muita força e acho que ela vai seguir muito forte. Tem a nutrição ética, né, Ju? Também, Que a tá gente um pouco colocou junto esportiva, muitas vezes, né? Assim, Até teve bem uma recente, né? A gente até mudou o curso de nutrição, incluindo essa disciplina, justamente para se adequar à demanda do mercado, né? Exatamente. E puxando um pouco a brasa para o meu assado, né? Acho que a nutrição materna e infantil, que é onde eu fiz todas as minhas especializações, enfim, mestrado, doutorado e pós-doutorado, vejo que é uma área que cresceu muito nos últimos anos e tende a crescer bastante. Por quê, pessoal? Porque a gente descobriu, por meio das pesquisas, enfim, que muitos dos fatores de risco para as doenças que a gente conhece hoje, por exemplo, pressão alta, diabetes, doença do coração, esses fatores de risco, ao contrário do que a gente pensava até um tempo atrás, que começavam na vida adulta, eles já começam lá na vida intrauterina, dependendo da nutrição que esse feto teve durante a gestação, a nutrição que ele vai receber durante os 2 primeiros anos de vida, que isso pode modular positiva ou negativamente o metabolismo dessa pessoa para que ela possa vir a ter mais ou menos risco para essas doenças que eu citei na vida futura. Então, acho que a nutrição materna e infantil ela vai ganhar bastante força. E agora a Marina vai puxar a brasa aí para o assado dela, prof. Marina, da área de alimentos, que eu acredito que é uma área que é a base, né, da nossa profissão. Nutricionista trabalha com alimento, tá, pessoal? Não é com suplemento, não é com cápsula. O nosso produto de trabalho é o alimento. E ninguém melhor que a prof. Marina para poder falar isso para vocês. Eu não podia ficar quietinha só aqui no chat, já que veio a questão do alimento. Prof, inclusive, dizer, prof. Marina, ela tá acanhada no chat, ela tá todo vapor, mas a gente quer ver a prof falar, a gente quer ver o rostinho dela também. Eu tô com a câmera ligada. Vocês não estão vendo? É que a câmera aparece para quem tá falando, prof. Daí aparece mais a imagem. Tá ligada, sim. Pessoal, a área, como a prof. Ju falou, a área de alimentos, na verdade, é a nutrição inteira, né? Então, a nossa principal ferramenta de trabalho, ela é o alimento.
Então, para que a gente consiga se desenvolver em todas as áreas, é muito importante que a gente conheça como manejar o alimento. Afinal de contas, o paciente ele vai se nutrir, a gente vai ter conseguir atingir os objetivos do nosso paciente, independente da área que for. Se a gente conseguir manter prazer, porque a alimentação é um dos maiores prazeres da vida, né? Então, há bem pouco tempo atrás, digamos que eu sou formada há 14 anos, quando eu me formei, a gente não tinha a fortaleza da gastronomia vinculada dentro da nutrição. E eu acabei optando por ir fazer gastronomia justamente porque eu entendia que um nutricionista precisa saber não restringir um paciente, mas dar o segundo, o terceiro, o quarto caminho, todas as adaptações necessárias para cada área, para cada especificação, para cada condição, seja clínica, seja esportiva, seja estética, seja o que for. Então, a gente conseguir trabalhar e cozinhar com o alimento para ensinar o nosso paciente, talvez seja uma das principais estratégias de educação nutricional para a gente fazer com que o nosso paciente tenha adesão e conquiste o objetivo junto com a gente, né? E sabe que há tempo eu estou aí no caminho dos estágios com os alunos e a gente está tendo um retorno tão feliz, Ju, eu e a Profiana, nos estágios de produção, que a gente tem tido retorno, assim, quase que 99% de que a gente consegue transformar a visão do aluno de que nutricionista é cozinheira. Sim, nutricionista trabalha com alimento, ela precisa conhecer como transformar ele, né? Então, a área de alimentos, ela está dentro da materno-infantil, na introdução alimentar, na área lá com a gestante, com a nutriz, ela vai estar no esporte, ela vai estar na produção de alimentos, ela vai estar na assistência social, ela vai estar com o idoso, com o adulto, no hospitalar, ela está em todos os locais. Então, um nutricionista precisa sim entender que ele precisa se desenvolver na parte de alimentos. Eu acho que isso é bem bacana a gente deixar essa mensagem, né, pessoal? Que o nutricionista trabalha com alimento. Este é o nosso objeto de trabalho, este é o nosso objeto de estudo, né? Aí várias pessoas no chat colocando que gostam de cozinhar ou que fizeram gastronomia, ótimo, né? Uma coisa legal que a Marina colocou, nutrição no idoso, né? Nossa população está envelhecendo, então essa é uma área muito promissora também, né? Esse público ele é muito carente de cuidados, muitas vezes ele já perdeu o cônjuge, a família não está próxima, então eu conheço profissionais que estão super bem sucedidos, que trabalham exclusivamente com o público idoso, né? Esse é um público-alvo muito interessante e, né, que está em aumento, né? Então pensem nisso também. Pronto. A gente começou os estágios numas ILPIs, né, pessoal, que é a Instituição de Longa Permanência para Idoso, que é um nome mais técnico para geriatria, casa de idosos, enfim. E os alunos têm gostado tanto, tem sido tão bacana, a gente tem tido um retorno tão positivo dos alunos, dos idosos, dos nutricionistas dos locais. Então, acho que foi super bem lembrado pela Paty, pela Prof. Marina, que essa área, a nutrição clínica, de uma forma geral, voltada para o segmento do idoso, é uma área que tende a ser uma fortaleza aí da nutrição por questões epidemiológicas mesmo, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, estão vivendo mais e melhor, e a gente precisa estar preparado para atender essa população também. Profs, e pegando esse gancho assim da questão dos estágios, como é que funciona o aluno, né, o acadêmico de nutrição? A partir de que momento ele começa a ter as aulas mais práticas, assim, e a partir de que momento ele pode estagiar? Temos uma gama de estágios, é mais difícil? Como é que funciona a oportunidade do estágio para ter essa experiência? O estágio depende da matriz curricular, né? No nosso caso aqui, BMR, Uniriter, FADERGS, os estágios curriculares ficam nos 2 últimos períodos. Em relação à atividade prática, na nossa matriz, desde o primeiro período, os alunos fazem atividades práticas,
né? E aí são atividades dentro do conteúdo daquela disciplina, em que o aluno tem essa visão mais prática, vai para o laboratório, então o laboratório manipular alimentos, vai para o laboratório fazer avaliação antropométrica. Então, são em vários momentos, desde o primeiro período, na nossa matriz, as atividades práticas estão presentes. E, além disso, tem os estágios extracurriculares. E aí vai depender de quem concede o estágio. Tem concedente de estágio, né, empresa, que coloca como critério: quero que o aluno tenha feito o controle higiênico e sanitário dos alimentos, que é uma disciplina onde ele discute as normas voltadas para a produção segura dos alimentos, né? Então, a gente tem temos a nossa legislação nacional, tem as leis estaduais, municipais. Então, alguns locais, que são os locais que mais oferecem oportunidade de estágio, que são os restaurantes, né? As unidades produtoras de refeição, elas normalmente exigem que o aluno tenha tenha sido aprovado em disciplinas que abordam esse conteúdo. E, além disso, aí o concedente pode... eu quero um aluno que tenha CR9, né? Então, enfim, o extracurricular depende dos critérios estabelecidos pela empresa que está concedendo o estágio. É isso, a gente que a Paty está falando, o pessoal se chama de pré-requisitos, né? Porque para qualquer vaga que a gente vai concorrer, vamos pensar uma vaga de estágio, uma vaga de trabalho, a gente precisa ter as competências para conseguir executar aquelas atividades. No estágio isso não é diferente, né? Então, depende muito das atividades que o estagiário vai desenvolver no estágio extracurricular. E aí sim a gente avalia quais são as atividades propostas para esse estagiário e se ele já tem as competências técnicas, se ele já cursou as disciplinas necessárias, se ele já tem essa bagagem de conhecimento. Mas eu acho que um ponto muito alto do curso são os estágios obrigatórios, né? Os estágios não obrigatórios, eu sou super favorável, eu recomendo muito, acho que profissionaliza o aluno desde o início, acho que o aluno que faz o estágio não obrigatório, ele sai com uma bagagem muito melhor da faculdade, com vivências práticas amadurece, mais ricas. Né, Ju? Ajuda no amadurecer. Faz Exatamente, contatos. se desenvolve isso, faz um networking, se desenvolve na parte de relacionamento pessoal, né, que é algo tão difícil hoje, né, trabalhar com as pessoas e entender como cada um funciona. E eu acho que nesse ponto o estágio extracurricular ele é bastante produtivo, mas os nossos estágios obrigatórios, eles são muito tops, né, a gente... na nossa matriz aqui do Uniriter, vou falar um pouquinho, a gente tem 4 estágios obrigatórios, né? Um na área de saúde coletiva, que entra mais a parte realmente de nutrição social, né? Em unidades básicas de saúde, em centros comunitários. Um outro estágio que é na área de alimentos, de uma forma geral, que é esse que a Prof. Marina supervisiona, nos serviços de alimentação e nutrição. Um terceiro estágio que é na área de nutrição clínica hospitalar, onde os alunos fazem estágio ou em hospitais, ou nas ILPIs, atualmente a gente também tem feito, né, que são as geriatrias, entre aspas, e o nosso estágio 4, que é um diferencial grande aqui do nosso currículo, do Uniriter em relação à concorrência, que nós temos um estágio focado na nutrição esportiva. E é uma mistura, pessoal, de nutrição esportiva com estética. A gente consegue ter uma pegada de estética também nesse estágio, e isso é muito bacana, né? Porque o estágio obrigatório, ele prepara o aluno para o mercado de trabalho. E a gente tem muitos exemplos de alunos nossos que estagiaram, por exemplo, aqui na Santa Casa de Porto Alegre, no estágio obrigatório, e foram depois contratados, né, dentro do corpo funcional. A gente teve um aluno nosso que foi estagiário do Grêmio Futebol Clube Timão, né, aqui do Rio Grande do Sul. O nosso aluno é nutricionista da categoria profissional do Grêmio. A gente tem uma aluna nossa egressa que é nutricionista do futebol 7 do Internacional, aqui do Sul, enfim, né? Então, os nossos alunos, eles estão conseguindo se colocar, depois que se formaram, né, sendo contratados
em locais onde eles fizeram o seu estágio. Então, a gente diz sempre que a vida profissional começa no primeiro dia de aula, e o estágio, ele é uma grande vitrine, né? O aluno que ele performa bem no estágio, ele tem muita chance de depois ou ser contratado naquela empresa, ou ser indicado para algum processo seletivo por alguém daquela empresa. E isso é super legal, né? Só ter certeza que a gente está no caminho certo. Fala, Marina. Ju, acho que vale a gente complementar também que a gente conseguiu fazer uma excelente adaptação agora para os atendimentos na pandemia com o Nutri Online, né? Que foi um sucesso super grande aí no curso da Uniter, que faz parte dos estágios 1 e do estágio 4, que é o estágio de atendimento à comunidade, né? E o estágio esportivo e estético, e a gente teve um crescimento muito grande, um desenvolvimento muito grande aí do centro de atendimento do serviço escola da nutrição, né? Então, o aluno, a gente conseguiu também ter um bom jogo de cintura aí e conseguir fazer essa adaptação, inclusive para preparar os profissionais para o que o mercado está nos mostrando que a gente ainda vai ter por aí, né? Porque esses atendimentos online, provavelmente, eles seguirão por algum tempo e pode ser que seja uma estratégia na vida profissional que os nutricionistas possam ter na sua vida, né? E é totalmente diferente o atendimento online, todos os critérios que a gente precisa aí, como a gente conduz uma consulta online, como a gente conduz uma consulta profissional, é diferente. Afinal de contas, a gente tem que, como a gente não tem o paciente presencialmente, algumas questões de, por exemplo, avaliação física do paciente, né? A antropometria é um desafio muito grande, a gente conseguir as informações de peso, as informações de estatura, para a gente avaliar de forma mais assertiva o nosso paciente, né? Então, eu acho que esse também foi um ganho muito grande que a gente teve aí nos estágios agora no momento da pandemia, que se Deus quiser vai continuar. Profs, tá ótimo o bate-papo, tá muito esclarecedor, mas a gente já está se encaminhando, né, para os nossos momentos finais, e a gente tem algumas perguntas, que pena, a gente tem algumas perguntas que a gente está fazendo em todas as lives, né, em todas as profissões. São 4 perguntinhas que a gente chama assim de bate-bola. Eu pergunto e vocês respondem. Então, são 4, uma para cada uma, mas vocês escolhem quem vai responder cada uma, certo? A primeira delas é o seguinte: qual sua primeira lembrança como profissional da área da nutrição? Que vem na sua cabeça, assim, pá, essa é a lembrança que vem na minha cabeça. Para mim é qualidade de vida. Como profissional, pode dizer, pode falar, outra coisa que ia falar também. A minha resposta é bem diferente, ó, Ju. A minha lembrança, eu lembro da minha primeira ligação contratada para me chamarem para trabalhar no hospital da PUC, né? Que era um sonho para mim, assim. Então, foi meu primeiro emprego como nutricionista. Prof. Marina quer falar também? Prof. Patrícia? Vamos aproveitar esse momento para minha primeira lembrança foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula como nutricionista, porque eu tinha entrado antes, né, na minha pós-graduação, no meu mestrado e meu doutorado, eu tive que dar aula, mas eu dava aula de bioquímica, então ali eu estava como uma estudante de mestrado e doutorado. Quando eu fui dar aula para o curso de nutrição, como nutricionista e professor responsável por aquela disciplina, eu nunca vou esquecer do primeiro dia. Foi assim um peso, um medo, desafios enormes. E hoje eu enxergo que esse medo ele é importante para nos alavancar, para a gente querer aprender sempre mais. Quem não tem medo parou no tempo, acha que está tudo bem e que já sabe tudo. Então esse medo é importante para nos mover para frente, querer sempre mais. Agora acho que eu entendi da lembrança. Eu tinha associado a pergunta com outra coisa. A primeira lembrança que eu tenho, pessoal, que vem na primeira coisa que me veio na cabeça foi o frio na barriga que eu senti na primeira vez que eu entrei dentro de uma UTI no Natal para avaliar um bebezinho de 400 gramas, né? Para fazer a avaliação nutricional e a prescrição nutricional para esse bebê. Naquele momento, assim, eu senti uma responsabilidade muito grande e eu me lembro até hoje, assim,
do nervoso que eu senti naquele dia, assim, né? Porque eu fui chamada por uma responsabilidade, porque eu sabia que eu não podia errar. Ali não tinha nenhuma margem para eu errar, né? Então, essa é uma lembrança que eu tenho. E é uma lembrança boa, prof, esse bebê se recuperou? Maravilhosa, maravilhosa. Ai, que eu bom. trabalho tão boa que eu trabalho no Minimundo até hoje, como brinco com as minhas colegas, né? Sim. Prof. Marina, você quer falar também a sua lembrança? Posso falar. Minha primeira lembrança foi na minha primeira aula de cozinha, porque ela foi muito esperada. Eu escolhi a nutrição porque eu sempre fui apaixonada por cozinha, né? Mas, claro, a gente tem aquela coisa muito de família, de cozinha, né? E quando eu entrei na primeira aula, ela foi muito esperada porque eu fui a primeira turma, eu me formei na PUC, aqui em Porto Alegre, fui a primeira turma a usar o laboratório de técnica dietética. E ele estava em obra quando eu entrei na faculdade, eu lembro, então foi aquela expectativa muito grande da gente ir para a primeira aula. E quando eu entrei, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com o alimento na minha vida profissional, e ali foi decisório para eu traçar todo o resto da minha jornada. Certo, profs. Então vamos para a segunda perguntinha. A gente está com o tempo quase estourando, profs. Um meme da nutrição que vocês lembram? Um meme. Segunda, eu começo a fazer a dieta. Essa é clássica, né, Ju? Não, essa é a mais Esse corriqueira, eu pode... acho. É um meme universal. É universal, é quase que um mantra, né? É um mantra, já não é nem mais um meme. Pronto. A terceira pergunta é a seguinte: o que parece mentira, mas é verdade na nutrição? Nem tudo que é gostoso engorda. Né, Marina? Concordo. Exatamente. E a quarta é a seguinte: complete verdade, a frase. Tudo pode Diga. ser gostoso, né, Ju? Tudo pode ser gostoso, Não, na verdade, exatamente. tudo pode ser gostoso. O que engorda... Cortou, prof, o que engorda? Tanto o que engorda quanto o que não engorda. Tudo pode ser sim, gostoso. entendi. Profs, e a nossa última pergunta é o seguinte: complete a frase. Quando eu me formar em nutrição, eu vou... O que vocês pensavam? Eu vou me formar em nutrição e eu vou... Usar jaleco. Eu pensava que eu vou ser professora. Viu? Prof, está muito gostoso esse nosso bate-papo. Eu tinha muito também uma coisa de usar o carimbo, Jana. Eu via quando eu estava fazendo estágio as nutris carimbando. Eu achava aquilo maravilhoso. Eu queria então usar jaleco, queria usar carimbo. Estava com carimbo. Exatamente, eu queria carimbar alguma coisa. Eu me formei e pensei, vou continuar na bancada. Continuei por muito tempo. Prof, está maravilhoso esse nosso bate-papo, está muito assim enriquecedor. Tenho certeza que a gente pôde esclarecer bastante dúvidas, né? Ajudar o pessoal que estava indeciso ainda na sua profissão, conhecer um pouco mais sobre esse curso, né? Então, e eu gostaria que vocês aproveitassem assim, um minutinho breve para vocês fazerem as considerações finais de vocês, mas que a gente fosse bem sucinta, porque a gente está com o tempo estourado. Então, o que vocês acham que vocês não podem deixar de dar esse recado pessoal que está nos assistindo? O recado, pessoal, é que vocês façam a questão de vocês mandar, que vocês realmente, tudo que vocês fizerem, façam com muito amor, com muita dedicação, porque tudo que a gente faz com carinho, com amor e que a gente se esforça, tudo dá certo, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, aí, desejo sucesso para todos vocês e contem conosco para qualquer dúvida. Eu vou colocar aqui no chat as redes sociais do curso de nutrição do Uniriter. Obrigada, Prof. Ju. Inclusive, Prof, vocês podem deixar o contato de vocês aqui no chat, o @ do Insta de vocês, ou enfim, o que vocês quiserem divulgar. O pessoal daí que tiver interesse pode seguir vocês e entrar em contato também. Gente, como a Juliana falou, tudo que a gente escolhe com amor faz com que a jornada seja leve, seja prazerosa, mesmo com muito trabalho.
Então, né, se você é apaixonado por alimentos, se você é apaixonado pela história, né, como o alimento faz parte da sua vida, da sua história, se você tem curiosidade para saber o efeito dos alimentos nas pessoas, né, para usar o alimento para melhorar a qualidade de vida do outro, então você está no caminho certo, que é cursar nutrição. Então, lembrando aqui, né, a nutrição é uma ciência linda, apaixonante. Ela sempre será atual e urgente, porque sempre precisaremos comer, né? Então, é muito melhor a gente montar um prato de comida, elaborar a comida, do que consumir medicamentos, uma pílula, um suplemento. Então, né, vamos fortalecer isso, né, da valorização do alimento, da nossa cultura, e entendendo tudo através do olhar da ciência da nutrição. Então, sucesso para vocês. Obrigada, prof. Obrigada, prof. Patrícia. Eu já escrevi uma frasezinha ali: sucesso na escolha de vocês, contem conosco, não tenham medo de errar na escolha, de tentar de novo, de refazer, de mudar o pensamento. O importante é a gente viver com o coração aberto, assim, e com a certeza de que está fazendo a coisa certa. Às vezes, no meio do caminho, a gente pode, né, voltar atrás e começar de novo, e não tem problema. Obrigada, prof. Rochelle. Inclusive, temos muitos alunos que estão na terceira, na segunda graduação. É verdade. Eu quero falar uma coisa, eu estou fazendo a minha graduação em gastronomia, então, seguindo aí, né, um pouco do que a professora Marina falou, eu fiz o inverso. Eu fiz nutrição, sou dinossáurica, como eu falei para vocês, e agora estou fazendo gastronomia para ratificar o meu amor pelos alimentos. Então, é muito legal isso, a gente poder, né, fechar uma história, um ciclo, ou não, deixa ele parado, volta depois, enfim. Né? Que bom que a vida nos permite isso. É verdade. Acho que falta a prof. Marina falar também. Eu falo, as minhas falas são as das meninas, das minhas colegas. Eu acho que desejo que todos tenham muito sucesso aí na sua escolha e que realmente sigam o coração de vocês, né? Porque o amor tem que estar sempre acima de tudo. E a gente tem que fazer o que a gente gosta. É importante que a gente seja feliz em todos os setores da nossa vida. E a nossa vida profissional ocupa muito tempo da nossa vida, né? Então, realmente, a gente precisa ser muito apaixonado pelo que a gente escolhe para a nossa vida. E, com certeza, como a prof. Rochelle falou, às vezes a gente faz diversos caminhos, mas a gente encontra o nosso caminho. E eu espero que o caminho de muitos de vocês possa ser no curso de nutrição também, né? E com certeza, se for a escolha de vocês, a gente vai estar aqui para apoiar vocês e poder ajudar a trilhar um caminho super bonito, que é o da nutrição. Obrigada, prof. Marina. Muito obrigado a todos que participaram desse momento. Eu, então, encerro essa nossa live da nutrição.